Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar alguns dados que desmentem alguns argumentos aí que feministas usam para dizer que vivemos em uma sociedade machista e misogínia. Bem, de cara isso é óbvio que é besteira, né? Mas vamos aos dados, né? Primeiro, violência doméstica. A mulher morre mais, a mulher sofre mais violência doméstica, o homem é violento. Tá bem, o cara já falou já algumas coisas pertinentes aí usando do sarcasmo, né, no vídeo. O nome dele é Creighton. Inclusive ele fez uma imagem aí que deu uma certa polêmica. Bem, mas saiu a edição do vídeo, né? Porque eu não ia colocar o vídeo inteiro. Nem seria interessante. Mas saiu o vídeo. Como sempre, essas discussões vão longe, tá? E começam mais ou menos do mesmo jeito, né? Você vê o tópico aqui e começa aquele discurso assim: basta olhar os dados sobre violência às mulheres na nossa sociedade. E alguns dados incompletos, em sequência, tá? Tipo, na Itália 32% das mulheres são vítimas de violência doméstica. Então vamos junto agora olhar esse relatório? Então o que eu fiz? A primeira coisa, eu abri o relatório geral. Relatório geral de homicídios no Brasil. Já deixei na página aqui. Dados deles só vão até 2010, tá? Mas ele demonstra aqui que em 2010 houveram no total 49.932 homicídios no Brasil. Quando você vai ver a questão de gênero, olha só que curioso. Número de taxas de homicídio feminino. Cadê os homens? Não tem. Em 2010 houveram 49 mil homicídios no Brasil, né? E desses 49 mil, 4 mil foram de mulheres. Quer dizer que os outros 45 mil foram de homens. Tá? Ou seja, morrem no Brasil 10 homens para cada mulher. E você vai ver que essa é a situação de homicídios no Brasil, né? O azulzinho é a quantidade de homens que morrem e o vermelhinho é a quantidade de mulheres. Como você vê, é uma situação alarmante, né? A gente precisa urgentemente de mais leis protegendo as mulheres, porque a situação delas é terrivelmente pior que a dos homens. Elas estão morrendo loucamente, né? Argumento, vamos olhar a questão da violência doméstica. Tá? Essa violência doméstica não tem no relatório, naquele primeiro relatório geral. Ela só tem nesse relatório que é focado apenas em mulheres. Tá? E se a gente procurar a questão doméstica aqui, a gente vai ver que não existem nesse relatório dados relativos a homem. Mesmo a questão daquela outra tabela lá que eu mostrei, eles simplesmente não querem comparar, não querem que você veja, porque eles querem só chamar atenção para as mulheres que morrem. É o lugar onde você vai ver novamente um indício forte de má fé na forma de mostrar essas estatísticas, porque ele diz o seguinte, ó, entre os homens, só 14% dos incidentes ocorreram na residência ou habitação, e já entre as mulheres essa proporção eleva-se a 40%, ou seja, o que eles querem dizer? O que eles querem que você pense a ler essa frase? Nossa, tem muito mais mulheres morrendo dentro da residência ou habitação do que homens, né? Afinal, 40% conta só 14%. Olha só como a diferença é muito maior. Pronto. Eu fiz direto, fiz. Então você vê que mesmo entre as pessoas que morreram dentro de casa, a quantidade de homens é maior do que a quantidade de mulheres. E ninguém quer que você saiba disso. Por isso os dados são mostrados, quando vão falar em violência doméstica, eles só falam assim, tantas mulheres morreram, não sei quantos % das mulheres morreram dentro de casa, e não sei quantas mulheres morreram, mulheres isso, mulheres aquilo. Eles não comparam os dados, tá? Exatamente por essa questão aqui. Tá? Eu não estou inventando esses dados, tá? Eu estou pegando do relatório do tal site Mapa da Violência, esses dados, lembrando de novo, são de 2010. Bem, pelo menos que isso sirva para vocês abrirem um olho, né? Porque aí vem com argumento, mas tal homem e tal, não adianta, não adianta. O cara já falou, acho que tudo que tinha para falar, né? Tá, agora eu vou desbancar outra falácia feminista aí também.
mulher ganha 75% do que o homem ganha. Isso é menos que o homem médio, né? Mas entendo. Não é como se uma mulher fosse médica e um homem também, e o homem ganhasse 20 mil e a mulher ganhasse 15 mil. Tipo, o médico ganhando 20 mil e a médica 15 mil, porque ela é mulher. Isso não existe. Porque até você parar para pensar, no mundo capitalista, que visa ganhar dinheiro, se mulher fizesse o mesmo trabalho que o homem e fosse mais barato o serviço dela, ou seja, você ia pagar menos pelo mesmo serviço. Você acha mesmo que as empresas iam querer segurar homem? Não faz nenhum sentido. Bem, mas aí vamos usar aí um economista aí, americano aí no vídeo. Dê uma olhada. Another contemporary economic myth is that women make 75 cents for every dollar men make because they're discriminated against in labor markets. Like other myths, this does have a kernel of truth to it. So for example, if you add up all the incomes of women and divide by the number of women in the labor force, and then do the same thing for men, what you'll find is on average, women do make about 75% of what men do. What's happening here is not discrimination in the labor market, but differences in the choices that men and women make about investing in their knowledge, their education, their skills, and their job experience that lead to them getting paid different salaries. Economists talk about people's human capital. And by human capital, we mean the knowledge, the skills, the education, and the job experience that people have. And economics argues that people get paid wages according to that human capital. It turns out that men and women invest very differently in their human capital. And we can see that in 4 different ways. First of all, educational choices. Men, for example, tend to go into fields like engineering. Women tend to go into social sciences, into psychology, into nursing. And so where men are making higher salaries as engineers or perhaps in the business world, women tend to end up in jobs for which their salaries are somewhat lower. So even though they may have the same years of schooling, the different choices they've made about their majors lead to them working in different areas and getting paid differently. Secondly, men and women have different expectations about work. For example, if women expect down the road to take time off to raise children, they'll make different choices today about what kinds of skills they acquire than if they imagine they'll be working full-time for the rest of their lives. And we know historically that many women in the 1960s and 70s didn't imagine that they would be working full-time at age 40 and ended up making choices that led them to have jobs when they were working at age 40 that didn't pay as well as they might have otherwise. Younger women today, of course, are more likely to imagine themselves working at age 40 and therefore make different investments today. Another difference between men and women is full versus part-time work. Women are much more likely than men to work part-time, men are more likely to work full-time. And part-time work, even for the same kinds of jobs, tends to pay less than full-time work. And women tend to prefer part-time work more than men because women still tend to take on the majority of the responsibility for children in the home. Finally, men and women differ in terms of their tenure on a job or the way in which their careers get interrupted. If it's the case that women take time off from the workforce to raise children, that will have an impact on their salaries down the road. So when we put these 4 things together, what we get is that the difference between men and women's pay is not a result of labor market discrimination, but of the choices that men and women make before they enter the labor market or even when they're in the labor market about the kinds of jobs they want to have and the way they want to balance of family and work. Studies that have tried to control for all these factors have shown that if you take a man and a woman, same experience, same education, same job, and compare their salaries, what you find is that women make about 98% of what men do. So that gender wage gap pretty much disappears. And in some jobs, women actually make more. Now, it might well be the case that women are being discriminated against or that sexism is a problem in the choices that women make. For example, girls are guided away from math classes and guided into other kinds of classes. It's also certainly the case that our expectations about women's roles versus caring for children in the household and men's roles about caring for children in the household are very different. And if we think those are poor choices, if we want to see women's pay more equal to men, what we need to do is convince more women to go into areas such as the sciences and mathematics and engineering, and we need to convince men to take more responsibility for children in the house. When those begin to even out, we'll see wages begin to even out as well. But in the meantime, whatever choices men and women make, the wages they're paid in the market will reflect the productivity associated with those choices and are not the result of discrimination.
Bem, acho que ele falou tudo que tinha para falar sobre isso. Tá, agora falasse aí do misogynia. Olha, misogynia tem vários níveis e, por exemplo, eu ser esperto o suficiente para ver que vocês estão querendo se dar bem, muitas de vocês, vamos dizer todas, e querendo realmente montar nas costas dos homens, né? Fazer eles de cachorrinhos. E eu poderia ser chamado de misogínio, porque só que eu não odeio mulheres, inclusive sou heterossexual, né? E eu digo que amo minha mãe, tem amigas mulheres aí, pessoas que eu gosto muito. Mas outro dado aqui, o homem é naturalmente agressivo, olha as pesquisas, tá? Vamos pegar então, olhar a pesquisa, né? Vamos olhar umas poucas pesquisas que eu achei mostrando os dois lados juntos, né? Bem, essa pesquisa aqui foi feita na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por Fernanda Brona. Bem, eu vou ler aqui, acho que eu vou ler tudo no geral aqui. Bem, tá. Título da notícia. Mulheres praticam mais violência doméstica que homens. Tá. Sempre se fala em violência doméstica, a imagem no imaginário e na mídia envolve o homem agredindo uma mulher. A violência praticada contra o homem, por outro lado, é considerada uma exceção à regra. E, adicionando aqui, muitas vezes até uma piada, né? Mas esses preconceitos precisam mudar rapidamente sobre a pena do problema da violência doméstica não ser solucionado. Foi o que apontaram os resultados surpreendentes do estudo realizado por Fernanda Brona, acho que assim se pronuncia, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, como eu tinha falado. Tá. Violência da mulher contra o homem. Com um total de 480 participantes, a pesquisa apontou que 77% de um grupo de 292 mulheres com relação conjugal afirmaram ter xingado, humilhado, intimidado o parceiro, contra 71% das mesmas ações tomadas por eles. Bem, só deixando claro aqui, essa pesquisa foi baseada na opinião das mulheres, ou seja, 77% no grupo de mulheres afirmaram já ter humilhado, xingado, intimidado do parceiro, contra 71% das mesmas que disseram que eles fizeram. A agressão física do companheiro, tapas, socos ou chutes, foi assumida por 24% das mulheres. E segundo as próprias mulheres, apenas 20% dos parceiros cometeram o mesmo tipo de agressão contra elas. Quando o ato violento deixa lesões, hematomas ou causa desmaio após a pancada, cerca de 13% delas são responsáveis pela ação, contra 9,5% das agressões masculinas, infligindo danos a elas. O quadro típico da violência doméstica só se conformou nos casos de agressão sexual leve. Na pesquisa revelou que 16% das mulheres foram forçadas a fazerem sexo com o parceiro, enquanto 14% dos homens foram obrigados a praticar o ato por suas parceiras contra a sua vontade. Onde que isso é possível? Tipo, o sangue para lá, isso não é tão difícil assim. Porque eu vou falar um pouquinho sobre sexualidade masculina em outro vídeo, para vocês vão entender melhor. Mas basicamente, não é porque o trem subiu que o cara tá a fim de fazer. Porque pessoa que é broxa tem vontade de fazer, toma Viagra, que é porque o seu órgão não está respondendo do jeito que ele quer. Né? Mas, tá. Violência contra a família.
As agressões podem se agravar ainda mais se existir consumo excessivo de álcool pelas mulheres. Segundo a pesquisa, 74% de um grupo de 252 mulheres que tinham filhos até 18 anos cometeram algum tipo de ato classificado como maus tratos aos filhos, como bater com a mão fechada ou chutar com força, após a ingestão de bebida alcoólica. A pesquisa não revelou nenhuma associação significativa entre o consumo de cerveja acima do permitido e a violência praticada pelas mulheres contra os homens. Mas, de fato, foi evidenciado contra os filhos, sim. No entanto, 26% das entrevistadas relataram brigas entre o casal após a ingestão de álcool, que deixaram lesões nas mulheres, e 35,6% delas sofreram algum tipo de agressão física. Bem, tá. Há 10 anos, outra pesquisa realizada em 16 capitais brasileiras apresentou resultados semelhantes à pesquisa da Fernanda Bonner. O nível de agressão psicológica entre os casais ficou entre 78,3% e o abuso físico 21,5%, apresentando um cenário contrário que se atribui normalmente ao homem, o agressor. Ou seja, 10 anos atrás já se fez pesquisas mostrando que mulheres são mais agressivas, domesticamente falando, do que homens, né? Eu não posso, sabe porque tu não. Você vai apanhar, tô avisando. Então vem. Brincando, caralho. Calma. Que isso, cara? Então, mais uma falácia quebrada aí, né? Inclusive invertida. Cadê a misoginia agora, né? Vamos chamar agora de misogístico, Glorinha, né? Até para a pesquisa do número ser estuprada lá, que deu aquela merda toda, eu sinceramente não acho que foi coincidência dos resultados que foram trocados, não. Acho que foi proposital. Que foi muito, como se diz, conveniente, né? Mas beleza, eu depois farei próximos vídeos. Falou, Lobo Masculinista se despedindo.